Oi, pessoal, tudo bem? Continuando aqui o conteúdo de derivadas parciais. Hoje, então, a gente vai ver a regra da cadeia e a derivada direcional. Então, a gente tem aqui Z, uma função com derivadas parciais de primeira ordem contínuas, certo? Quando eu calcular o del f del x e o del f del y, isso vai me retornar funções que sejam contínuas, certo? E essa função x e essa função y, elas dependem de t. Então, x é uma função de t e y é uma função de t, e são funções deriváveis. Se isso acontece, então z também é uma função derivável em relação à variável t, certo? Porque o z depende de x e de y, só que x e y dependem ambas de t. Então, z também é uma função de t, certo? E a derivada de z em relação a t vai ser a derivada parcial de f em relação a x, vezes a derivada de x em relação a t, mais a derivada parcial de f em relação a y, vezes a derivada de y em relação a t, certo? É aquela mesma ideia da regra da cadeia, né? A derivada da função de fora vezes a derivada da função de dentro, certo? Então, eu vou derivar a função de fora, que é f em relação a x, e vou derivar a função de dentro, x, em relação a t. Vou derivar a função de fora, f, em relação a y, e vou derivar a função y em relação a t, certo? Então, aqui um primeiro exemplo. Z é dado por x² y mais 3xy à quarta. Só que x é seno de 2t e y é cosseno de 2t. E o exercício pede para a gente calcular, então, dz dt. Então, para a gente aplicar aquele teorema, f tem que ser uma função com derivadas parciais de primeira ordem contínuas, certo? Então, a gente calcula aqui as derivadas. A derivada da f em relação a x vai ser 2xy mais 3y à quarta. Lembrando que quando a gente deriva em relação a x, y é constante, certo? E a derivada de f em relação a y vai ser x ao quadrado mais 12x y ao cubo, certo? Essas duas funções aqui são contínuas, certo? Então, a f possui derivadas parciais de primeira ordem contínuas, a gente pode aplicar o teorema, né? E a gente tem x e y também, funções deriváveis em t, certo? A dx dt vai ser 2 cosseno de 2t, usando a regra da cadeia aqui para uma variável, né? Derivada de seno é o cosseno, vezes a derivada do que está aqui dentro. E a dy dt vai ser menos seno de t. Então, com essas duas informações aqui, a gente pode aplicar o teorema. E aí, basta a gente calcular essas derivadas, né? A gente juntar essas derivadas, na verdade, que a gente já calculou. Então, a gente substitui aqui a derivada da f parcial em relação a x, vezes o dx dt, mais a derivada parcial de f em relação a y, vezes o y dy dt. E aqui, né, da segunda para a terceira igualdade, o que a gente fez foi substituir, então, x por seno de 2t e y por cosseno de 2t, certo? E então, a gente obtém o dz dt, que vai ser dado por essa expressão aqui na última equação. Próximo exemplo, a gente tem aqui uma função z, e de x seno de y, e agora o x depende de s e de t, e o y também depende de s e de t. Então, vamos pensar. Se z depende de x e de y, e x e y dependem de s e de t, no final, né, quando a gente fizer as composições, z vai depender de s e de t também. Então, a gente vai calcular aqui as derivadas parciais de z em relação a s e em relação a t. Isso aqui vai ser uma generalização, né? Vai ser uma ampliação do teorema que a gente viu. Então,
A derivada de f em relação a x vai ser e de x seno de y. A derivada parcial de f em relação a y, exponencial vezes o cosseno de y, certo? Funções contínuas. E aí a gente calcula as derivadas parciais de primeira ordem de x e de y. Então, del x del s vai ser t ao quadrado. Derivada parcial de x em relação a t vai ser 2st. Derivada parcial de y em relação a s, 2st. E a derivada parcial de y em relação a t vai ser s ao quadrado, certo? Também todas as funções contínuas. Então, fazendo uma extensão, né, dessa regra da cadeia, quando eu for calcular o del z del s, o que vai mudar? Se eu estou derivando em relação a s, as derivadas de x e de y vão ser em relação a s. E quando eu for calcular o del z del t, as derivadas de x e de y vão ser em relação a t. E aí é a mesma coisa. A gente só vai substituir aqui quem que são essas derivadas, certo? E depois substituir x e y, né? Aqui, ó, x por st ao quadrado e y por s ao quadrado t. E aí a gente obtém, então, essas expressões. Aqui, a gente vai ver o conceito de derivada direcional. Então, a gente tem a função f, que vai de um subconjunto de R2 em R, x0, y0, um ponto do domínio, e u, um vetor unitário, certo? A norma desse vetor é igual a 1. Então, a derivada direcional da função f no ponto x0, y0, na direção do vetor u, é dada dessa forma. Então, aqui a gente vai ter limite da f de x0 mais a, né, que é a primeira coordenada do vetor vezes t, y0 mais bt, menos a f de x0, y0, dividido por t, quando t tende a zero. Então, a gente pode pensar também, pessoal, nas derivadas parciais del f del x, del f del y, também como derivadas direcionais. Só que quem que é o vetor diretor do x? É o 1, 0, certo? Então, o a lá é 1 e o b é 0. E quando a gente pensa na derivada parcial em relação a y, o vetor diretor vai ser o 0, 1. Então, aqui o a vai ser 0 e o b vai ser 1, certo? Então, o detalhe aqui, né, para a gente calcular a derivada direcional, é lembrar que u tem que ser um vetor unitário. Então, aqui esse exemplo pede para a gente calcular a derivada direcional da função xy no ponto 2, 4, ou seja, x0, y0 é 2, 4, na direção desse vetor u aqui. Então, esse vetor é unitário, né? E aí a gente vai aplicar a definição de derivada direcional. Então, a gente vai substituir x0, y0 por 2 e 4, a e b, a por menos raiz de 2 sobre 2 e b por raiz de 2 sobre 2, certo? E fazer esses cálculos. Então, a gente obtém aqui, ó, menos h raiz de 2, menos h ao quadrado sobre 2 vezes, dividido por h, fazendo as simplificações, eu obtenho essa expressão. Quando h tende a zero, menos raiz de 2 se mantém, é uma constante. H dividido por 2, quando h tende a zero, é zero. Então, essa derivada direcional é igual a menos 2, certo? E aí também a gente tem um teorema. Então, vocês podem perceber que a gente tem uma definição e logo em seguida vem um teorema que simplifica um pouquinho as nossas contas, certo? Então, a gente tem aqui f, uma função que vai de um subconjunto de R2 em R, x0, y0, um ponto do domínio, e um vetor unitário. Então, se a f for diferenciável nesse ponto, a derivada direcional dela no ponto x0, y0, na direção do vetor u, vai ser o gradiente da f, produto escalar com u.
Lembrando aqui que ser diferenciável, né, é a gente mostrar que as derivadas parciais de primeira ordem dela são contínuas. Então, a gente tem um exemplo, a função f(x² menos 3y ao quadrado, e ele pede para calcular a derivada direcional de f no ponto 1, 2, na direção do vetor 3, 4. Então, a gente calcula que as derivadas parciais de primeira ordem da f, elas são contínuas, certo? Então, ela é diferenciável, a gente pode aplicar o teorema, né, nessa condição, só que o vetor v, ele não é unitário. Ah, e daí? Eu não posso calcular? Pode. O que a gente vai fazer? A gente vai calcular o vetor que tem essa mesma direção, só que tenha um módulo igual a 1. Então, como que a gente faz isso, né? Como que a gente torna um vetor unitário? A gente divide ele pelo módulo dele, pelo comprimento dele, que é a raiz da primeira coordenada ao quadrado mais a segunda coordenada ao quadrado, certo? Então, o vetor unitário aqui correspondente ao V vai ser 3/5, 4/5. Então, aplicando aqui o teorema anterior, então vai ser o gradiente da f aplicado no ponto 1, 2, escalar com o vetor unitário. Só um pouquinho, vou voltar aqui, ó. O gradiente vai ser 2x menos 6y. Como eu quero calcular no ponto 1, 2, então eu vou substituir x por 2 e x por 1 e y por 2, certo? Então, o nosso gradiente vai ser 2 menos 12, escalar com o vetor unitário. Então, a derivada direcional da função f vai ser menos 42/5. Então, essa é a aula de hoje, né, onde a gente viu a regra da cadeia e a derivada direcional. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me procurar nos horários de permanência, nas aulas ou mesmo por e-mail. Obrigada, pessoal, e até mais.